Olá, caros alunos, tudo bem? Eu sou o professor Gleico Carvalho de História e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa. Na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. No campo reinava uma forte tensão social, devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. A Rússia foi o último país a abolir a servidão, em 1861, e em muitos lugares continuava-se como sistema de produção feudal. Na reforma agrária promovida pelo czar Alexandre II, pouco adiantou para aliviar as tensões no campo. O regime czarista reprimia a oposição e a Ucrânia, polícia política, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenadas por crimes políticos. Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. No governo do czar Nicolau II, a Rússia acelerou seu processo de industrialização aliado ao capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida pioraram, como a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. A oposição ao governo crescia. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, mas os seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. O Partido Operário Social Democrata Russo era crítico com a política do país, porém, se divergiam de como solucionar os problemas da Rússia. Isso acabou por dividi-lo em duas correntes. Os bolcheviques, traduzindo livremente maioria, liderados por Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. E os mencheviques, minoria, liderados por Plekhanov, defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais, pacíficas, progressistas, como por exemplo as eleições. Vamos ver então agora os antecedentes da Revolução Russa. Em janeiro de 1905, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao czar pedindo melhorias. A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo, matando mais de 1000 pessoas. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protestos em todo o país. Diante da pressão revolucionária, o czar promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleição para a Duma, uma espécie de parlamento. A Rússia tornava-se assim uma monarquia constitucional, embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada. Na realidade, o governo ganhou tempo e organizou as reações contra as agitações sociais dos sovietes. Estes eram as assembleias de operários, soldados e camponeses que se organizaram após a revolta de 1905. Mais tarde teriam um papel essencial na Revolução de 1917. Por isso, 1905 ficou conhecido como o Grande Ensaio. Ainda em 1905, outro fator de descontentamento foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa. A Rússia perdeu o conflito para o Japão, que era considerado um povo inferior, e teve de ceder algumas ilhas para este país. Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França, contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo encontrava-se despreparado para o confronto. As consequências foram as derrotas em várias batalhas, o que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. Em março, o movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando em São Petersburgo e que se espalharam por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram. A maior parte dos militares aderiu aos revolucionários e forçou a abdicação do czar Nicolau II em fevereiro de 1917. Após a abdicação do czar, forma-se um governo provisório sob a chefia de Kerensky, que se veria envolvido em disputas entre liberais e socialistas. Sofrendo pressão dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques liderados por Lenin e Trotsky organizaram um congresso,
onde se defendiam lemas como paz, terra, pão e todo o poder aos sovietes. Esse lema ficou conhecido como Teses de Abril. No dia 7 de novembro, ou 25 de outubro no nosso calendário gregoriano, operários e camponeses sob a liderança de Lenin tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos. As estradas de ferro e as indústrias passaram para o controle dos operários. O primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da guerra. Para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk com as potências centrais. Só que neste tratado determinava que a Rússia perderia alguns territórios, como a Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além de distritos no Império Otomano e na região da Geórgia. Os 4 primeiros anos do governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento em julho de 1918. O Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres e burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Para restaurar a confiança no governo, foi criada a NEP, nova política econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e funcionamento de empresas particulares. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. Em 1922, foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, sob a liderança de Lenin. Porém, com a sua morte em 1924, iniciou-se um conflito, uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país e em 1940 foi morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a URSS conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Porém, após o conflito, seria alcançada a condição de segunda potência mundial e iniciaria-se assim a chamada Guerra Fria, um conflito onde que as duas grandes potências, União Soviética e Estados Unidos, bipolarizaram o mundo. Stalinismo foi um regime totalitário de caráter comunista ocorrido na União Soviética de 1927 a 1953, durante o governo do ditador Joseph Stalin. O governo stalinista promoveu a coletivização das terras e industrializou a Rússia, até transformá-la na segunda potência industrial do mundo. Igualmente, perseguiu seus adversários políticos, instalou a censura e a vigilância estrita da população. Quem não estivesse de acordo com o programa do partido era taxado de burguês, inimigo do povo e confinado aos gulags. Ao mesmo tempo, Stalin investiu em grandes quantidades de capitais na indústria de armas e na pesquisa científica. Com isso, ele transformou a União Soviética numa potência militar da década. Contudo, a sociedade russa sofria a falta de liberdade de expressão, que resultou na morte, deportação e exílio de milhões de pessoas. O regime stalinista se apropriou de terras cultiváveis e distribuiu como fazendas do Estado e fazendas cooperativas. Contudo, a coletivização das terras inicialmente resultou num grande fracasso, pois não houve uma preparação adequada e se trabalhava até exaustão para conseguir alcançar as metas impostas pelo governo. Os camponeses que se opunham à desapropriação de suas terras foram mortos, deportados para a Sibéria ou deslocados de suas zonas de origem. O mesmo passava com as regiões que foram incorporadas à União Soviética, como por exemplo a Ucrânia, onde milhares de pessoas morreram de fome num episódio que passou para a história como Holodomor. O stalinismo termina com a morte de Stalin em 1953. Seu sucessor, Nikita Khrushchev, denuncia todas as atrocidades cometidas por Stalin durante o seu governo. 3 dias após a morte de Stalin, cerca de 1,5 milhão de prisioneiros políticos foram liberados.
Mais tarde, vários prisioneiros de guerra que até o momento estavam na União Soviética voltam para os seus países. A partir daí, o regime político da União Soviética ainda poderia ser considerado totalitário. Contudo, a repressão já não era tão acentuada quanto nos tempos stalinistas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, compreendido bem o conteúdo e desenvolvido suas habilidades críticas. Forte abraço, foco e fé!